Eu estava sentado no pequeno café do outro lado da rua, olhando pela janela para o alto prédio de vidro do banco que dominava aquela esquina da cidade havia décadas. Era uma manhã clara e ensolarada, mas meu humor não combinava com o tempo. Eu estava nervoso. Bem-vindo ao Elite Oculta, vamos acompanhar mais essa história. Hoje era para ser o começo de algo grande para mim. Eu estava a caminho de uma entrevista no banco. Não era qualquer emprego. Um cargo de analista, algo pelo qual trabalhei tanto. Me formei como a melhor da turma, fiz meu MBA e passei inúmeras noites lendo livros sobre finanças e economia. Não era apenas um trabalho, era o trabalho. Uma chance de provar que todos aqueles anos de sacrifício e trabalho duro valeram a pena. Minha mãe sempre me dizia: quando você tem uma oportunidade, agarre-a com as duas mãos. Hoje era para ser esse dia. Ajeitei a gravata nervosamente, olhando meu reflexo na vitrine do café. Eu estava usando meu melhor terno, aquele que comprei depois de meses economizando. Certifiquei-me de que meus sapatos estivessem engraxados como espelhos. Não queria dar a ninguém motivo para pensar que eu não estava levando aquilo a sério. Com licença, disse a garçonete, interrompendo meus pensamentos enquanto colocava uma xícara de café fumegante na minha mesa. Eu nem tinha percebido que tinha pedido. Boa sorte com o que quer que você esteja fazendo hoje. Sorri para ela. Obrigada. Vou precisar. O saguão do banco era elegante e moderno, com pisos de mármore que ecoavam cada passo que eu dava. Uma recepcionista me recebeu com um sorriso educado e me encaminhou para o elevador. Meu coração batia forte no peito enquanto eu subia até o 15º andar. Era isso. Eu tinha estudado todas as perguntas possíveis que me faziam. Tinha ensaiado minhas respostas uma centena de vezes em frente ao espelho. Eu estava pronto. Quando entrei na sala de conferências, 3 homens de terno já estavam esperando. Seus olhos se voltaram rapidamente para mim e um deles, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e ralos, fez sinal para que eu me sentasse. Seu crachá dizia Sr. Stevens. Ele se apresentou como gerente da agência. Os primeiros minutos foram formais. Perguntaram sobre minha formação, minha experiência profissional anterior e por que eu queria trabalhar lá. Achei que estava indo bem até as perguntas começarem a mudar. Então me diga, disse o Sr. Stevens, recostando-se na cadeira. O senhor tem alguma experiência lidando com clientes de alto patrimônio? Expliquei que, embora ainda não tivesse trabalhado diretamente com clientes de alto patrimônio, meus estágios me deram uma visão valiosa do mundo das finanças. Eu havia me esforçado muito para me preparar para um papel como esse. Mas enquanto falava, sentia a sala ficando mais fria. Outro entrevistador, um homem mais jovem, com cabelo penteado para trás, pigarreou. Você parece muito ansioso, disse ele, em tom de desdém. Mas estamos procurando alguém que se encaixe na cultura daqui, alguém que consiga se conectar naturalmente com a nossa clientela. Fiquei paralisado por um momento, sem entender o que ele queria dizer. Acredito que consigo me conectar com qualquer pessoa, disse eu, tentando manter a voz firme. Trabalhei com grupos diversos de pessoas a vida toda. Senhor, Stevens trocou um olhar com os outros 2 homens. Agradecemos o entusiasmo de vocês, disse ele, mas suas palavras soaram vazias. Entraremos em contato. A entrevista inteira durou uns 20 minutos, mas pareceu uma eternidade. Saí do prédio com uma sensação de aperto no peito. No fundo, eu sabia o que tinha acabado de acontecer. Eles não me rejeitaram por falta de qualificação ou entusiasmo. Eles me rejeitaram porque achavam que alguém como eu, um homem negro, não pertencia ao mundo deles. Caminhei sem rumo por um tempo, tentando processar tudo aquilo. A raiva borbulhou dentro de mim, mas algo também. Determinação. Eu já havia enfrentado discriminação antes. Meus pais me avisaram sobre isso, me prepararam para isso. Eles sempre me diziam,
Você tem que se esforçar o dobro, ser 2 vezes melhor, só para chegar à metade do caminho. Não era justo, mas era a realidade. Naquela noite, sentado à minha pequena mesa da cozinha, pensei em tudo o que minha família havia sacrificado para que eu chegasse até ali. Minha mãe trabalhava como enfermeira, dobrando os turnos para que eu pudesse ir para a faculdade. Meu pai, que ganhava a vida dirigindo caminhões, sempre me dizia: "Filho, você vai fazer coisas com as quais eu só poderia sonhar." Eu não podia decepcioná-los. Na manhã seguinte, liguei para um mentor meu, o Sr. Carter. Ele era um senhor mais velho que havia construído um negócio imobiliário de sucesso do zero. Contei a ele sobre a entrevista, sobre como me senti rejeitado e sobre como queria transformar essa rejeição em uma oportunidade. "Ótimo", disse ele depois de ouvir minha história. "Pegue essa raiva e faça algo com ela. Eles não enxergam o seu valor. Mostre a eles." O Sr. Carter e eu já havíamos conversado sobre investimentos que ele sabia que eu vinha economizando há anos, acumulando capital para meu primeiro grande empreendimento. Com a orientação dele, decidi fazer algo ousado. Eu não ia apenas provar que aqueles homens estavam errados. Eu ia fazer uma declaração. Os dias seguintes foram um turbilhão. Mergulhei de cabeça na pesquisa, descobrindo tudo o que podia sobre o prédio do banco. Descobri que o imóvel não era de propriedade do banco. Era alugado de uma empresa de investimentos imobiliários. A empresa estava com dificuldades financeiras e o prédio era um dos seus ativos com baixo desempenho. Entrei em contato com o Sr. Carter novamente e juntos elaboramos uma oferta. Não foi fácil. Comprar um prédio comercial exige mais do que apenas dinheiro. Mas eu tinha algo que aqueles banqueiros não tinham: resiliência. Uma semana depois, o acordo foi finalizado. Assinei os papéis no escritório do Sr. Carter, com as mãos tremendo numa mistura de entusiasmo e descrença. Eu tinha conseguido. Agora eu era o dono do prédio que abrigava o mesmo banco que me havia recusado. No dia em que voltei àquele banco, tudo parecia diferente. Eu não era mais um candidato a emprego nervoso. Eu era o proprietário. Sr. Stevens não me reconheceu a princípio. Ele estava parado no saguão, conversando com um colega, quando me aproximei. "O Sr. Stevens", eu disse, estendendo a mão. "Sou o novo dono deste prédio. Pensei em passar aqui para me apresentar." Seu rosto empalideceu. Por um instante ele pareceu não saber o que dizer. "De nada", gaguejou, apertando minha mão. Relutantemente sorri educadamente. "Espero que você e sua equipe estejam felizes aqui. Me avisem se precisarem de alguma coisa." Ao sair do banco naquele dia, senti um peso saindo dos meus ombros. Não se tratava apenas de provar algo. Tratava-se de resgatar minha dignidade, de mostrar a eles e a mim mesma que eu era mais do que aquilo que eles viam naquela sala de entrevista. Nas semanas seguintes, fiz questão de visitar o prédio regularmente, não por despeito, mas para me lembrar do que eu era capaz. Cada vez que eu passava por aquelas portas, pensava nos meus pais, nos meus mentores e em todas as pessoas que acreditaram em mim, mesmo quando outros não. A história se espalhou rapidamente pela nossa comunidade. As pessoas começaram a me chamar de "o cara que comprou o banco." Alguns viam isso como uma doce história de vingança, mas para mim era sobre algo mais profundo. Era sobre me manter firme diante da adversidade, sobre me recusar a deixar que outra pessoa definisse meu valor. A vida tem um jeito engraçado de virar o jogo. Aquela rejeição que parecia tão esmagadora naquele momento acabou sendo o empurrãozinho que eu precisava para perseguir algo ainda maior. Me ensinou que o sucesso não é só subir a escada dos outros, é construir a sua própria. Mesmo agora, anos depois, ainda penso naquele dia na sala de entrevista. Penso em como me fizeram sentir pequeno e em como evoluí desde então. Mas, acima de tudo, penso no que meu pai costumava dizer ao meu filho:
Quando uma porta se fecha, construa outra e garanta que seja grande o suficiente para todos passarem. E foi exatamente isso que eu fiz.